Olá, meu nome é Ana Clara. Olá, meu nome é Manoele. Está começando mais um episódio de Diálogos da Ordem, porque direito também se faz com diálogo. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido defensor público, Dr. Rodrigo Simões. Dr. Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Melhor agora na companhia de vocês. E para a gente começar, Dr. Rodrigo, quem é o Dr. Rodrigo? Quem é o Rodrigo? O Rodrigo é uma pessoa muito tranquila, muito simples e bem-humorada. Ultimamente, agora com a idade, com a experiência, né? É uma pessoa que está segurando bastante a língua, pensando muito para falar e que está preferindo ter paz do que ter razão. A maturidade, ela traz isso, né? Bastante. Primeiro a gente é um pouco inconsequente, né? A gente fala sem pensar. Aí nessa certa idade a gente já começa a medir, né? Um pouquinho as palavras. E temos, né? Doutor Rodrigo, um prazer tê-lo aqui, né? Nós queríamos iniciar, como você é um defensor público, né? Conhecido aqui na cidade, tem seu livro, né? Conhecido em outros locais também. Nós queremos saber por que você escolheu a defensoria, o que te levou, né, a escolher essa profissão tão importante. Na verdade, eu acho que desde a adolescência, no colégio, tudo, eu queria ser advogado. Sempre quis ser advogado. Eu sempre gostei dessa área, sempre fui muito brigão, sempre reivindiquei muitas coisas, não só para mim, como para os outros, como representante de sala, etc., com 12, 13 anos de idade. E aí eu queria ser advogado. Quando eu entrei na faculdade, que eu descobri a Defensoria Pública, eu não sabia que existia a Defensoria Pública. Isso eu estou falando em 1994, 1995, né? E aí eu tive certeza que eu queria ser defensor. Por dois motivos. Eu nunca quis ser juiz, nunca quis ser promotor, nunca tive interesse de outras áreas. Eu já ouvi uma frase uma vez, não relacionada ao direito, e adotei para mim nesse sentido, que para que ser árbitro se pode ser jogador? E eu não acho que tem jogo melhor do que a advocacia. E quando eu vi que eu podia fazer isso, para pessoas carentes, para pessoas hipossuficientes, sem ficar pensando no quanto eu vou cobrar e pensando que eu não podia trabalhar com aquela pessoa, mesmo se ela não me pagasse, não ter que ficar vinculado a isso, eu falei, é isso que eu quero. Juntando a estabilidade, salário, 13º, férias, eu falei, é a defensoria mesmo que eu quero. Esses últimos fatores não foram os primordiais. Tanto que quando eu passei no concurso da defensoria, a empresa que eu dava consultoria, eu recebia mais do que o salário de defensor. Olha, pensando nessa vertente que o senhor colocou os primeiros pontos aí, eu acho que eu me enquadraria, viu? E falando um pouquinho disso, né? Conta pra gente como foi a jornada sua da faculdade até a Defensoria Pública. Como foi esse caminho? O senhor teve, assim, foi fácil? O senhor teve financeiramente condições? Como que foi essa preparação? Não, eu venho de família, não vou dizer pobre, mas família simples, né? E quando eu formei, morava com meus pais e eles que me sustentavam. O senhor é daqui de Itajubá mesmo? Sou daqui de Itajubá mesmo. E aí falei, quero concurso, só que você tem que esperar um prazo, né? Você não consegue sair já prestar. Comecei a estudar e minha mãe é contadora até hoje, ela tem um escritório, ela comprou uma mesa, uma cadeira, uma estante para eu pôr os poucos livros que eu tinha na época, um computador, vejamos que eu estou falando do ano de 2000, tá? Então um computador em 24... Era surreal! Não tinha notebook, se tinha eu nem sabia. Meus pais compraram um computador em 24 parcelas, pusemos uma placa lá na frente do escritório de madeira pintada, bonitinho, meu pai pagou até um pintor para fazer e comecei. E aí meus pais me ajudaram, sempre me ajudaram, comecei a fazer cursinho, vamos voltar também, internet de escada, só meio-dia e depois, não lembro de que horário, à noite, né, 10, que era barato, então não existia cursinho, não existia aula, não existia nada disso, né? E aí, quando chegou mesmo que publicaram o edital do concurso, quando você consultava naqueles jornais antigos, Diário Oficial, tinha um jornal que meu pai passou até a assinar, Concursos e Empregos, e tinha um outro Folha Dirigida, era jornal mesmo, comprava. Quando eu vi que publicou a Defensoria, aí eu resolvi fazer um cursinho, porque acho que até hoje um concurso é diferente do que estudar para trabalhar. Eu acho que o concurso ele é mais teórico do que prático. Então, você às vezes sabe advogar, consegue trabalhar, mas isso é o mínimo que todo mundo tem que saber para entrar no concurso de defensoria, magistratura, Ministério Público, enfim, outras carreiras. E o que vai derrubar os outros candidatos, né, porque você vai passar eles para trás também,
São justamente as entrelinhas, as notas de rodapé, as teorias que caem. E aí eu fui fazer um cursinho. Era presencial em Pouso Alegre, sexta à noite, sábado o dia inteiro, de manhã até o final da tarde. Aí eu ia de ônibus, voltava todo final de semana. Aí eu não vou me lembrar quanto tempo foi isso. Mas daí fiz, felizmente passei no primeiro. Só pegando gancho, assim, o senhor acha que hoje tá mais fácil estudar para concurso do que pensando nessa trajetória que o senhor teve? Extremamente mais O fácil. senhor teve que ir presencial, agora você tem um cursinho online, né? Tem muito material aí disponível. Hoje até a faculdade está mais fácil, né? Eu acho que quem não hoje forma um profissional medíocre para baixo, né? Se é que tem, né? Porque não tem vontade mesmo, está na carreira errada. Hoje que você tem, inclusive gratuitamente, né? Inclusive, se você seguir as pessoas certas, você tem aulas hoje na internet de graça. Com certeza. Né? Porque eu acho que você tem que procurar a fonte. Porque hoje você tem advogados, doutrinadores, ou pessoas da área, não só advogados, mas pessoas da área jurídica, doutrinadores e realmente professores, e você tem influencers. Né? Então você tem que ver aonde você quer chegar, qual que é seu objetivo e optar. Então você tem aula de graça hoje. Se você seguir as pessoas certas, seguir os profissionais certos, você tem um conhecimento extremamente vasto. Então, hoje você não precisa nem gastar dinheiro mais para estudar para a faculdade, para estudar para a OAB e para estudar para um concurso. Então, extremamente mais fácil. Hoje nós temos muito mais acesso, né, a diversos conteúdos, diversos profissionais, que o digital realmente trouxe essa possibilidade, né? Mas realmente é necessário saber escolher ali quem realmente está trazendo um conteúdo certo, não está influenciando, né, de forma negativa. Mas a gente queria saber, assim, tem mais alguma outra coisa marcante nessa preparação para o concurso da Defensoria? Algo, assim, que você pode trazer de conselho também para as pessoas em relação a essa preparação que você teve? Por incrível que pareça, não, que hoje está muito comum se falar sobre isso, né? Mas eu acho que a saúde mental e física também é extremamente importante. Né? Não basta só estudar, ficar focado naquilo, porque você vai ter ansiedade, muitas vezes você vai mal numa prova, você vai ter depressão, né? Então tem que cuidar muito disso. Tem que saber também, quem está nessa caminhada de concurso, lidar com reprovação. A reprovação talvez ela faz parte desse processo. Acho que é o primeiro ponto. O senhor concorda com isso ou não? Absolutamente. Pegar a reprovação e falar da próxima você não me derruba. Eu acho isso extremamente importante, fazer do concurso também um desafio. Eu fiz um concurso antes da Defensoria porque abriu delegado em Goiás. Eu falei, gente, não sei nem onde fica Goiás, né? Brincando, mas foi onde que fica. Fui de ônibus para Goiânia e fiz concurso para delegado. Fiz para saber como era, porque você não tinha provas, acesso. Hoje você abre a internet, você pega todas as provas de concurso. Uma coisa que eu acho muito legal, tinha simulados de OAB, porque na época era muito difícil ter acesso ao concurso, fez aquela prova de concurso. Eu pegava, ia no cursinho, os professores conseguiam fornecer. Eu sentava em casa um dia e falava, ninguém me incomoda, desligava o telefone, não tinha celular. Ah, não, já tinha celular, sim. Desligava tudo, marcava o prazo, sentava e fazia aquela prova. Para você já ir dosando seu tempo, para você fingir que você está fazendo aquilo e não ficar tão tenso, porque a prova também é um desafio. Chegar lá naquele local que você não sabe onde é, numa cidade diferente, com pessoas estranhas ao seu lado, que no fundo você acaba achando que são seus concorrentes, né? E aí também não é fácil fazer a prova. Esse sistema de prova, estar ali dentro fazendo a prova não é fácil. E aí eu fui fazer esse concurso e acabei passando. E a partir dele, você fica sem vergonha. Então tome cuidado com isso. Se você passar no primeiro concurso, passar no simulado, não relaxe, porque você não sabe como será a próxima. E aí abri um outro concurso para delegado em São Paulo. Como São Paulo é aqui perto, eu falei, de Goiás eu passei tudo, mas não quis tomar posse. Porque outra coisa também, se você curte, tá afim daquela profissão, vá atrás dela. Se eu tivesse passado para delegar, eu passei. Se eu tivesse assumido, provavelmente eu não teria mais tempo para estudar para o concurso que eu queria, que era a Defensoria. E aí eu conheço muitos profissionais frustrados, que estão numa carreira, inclusive, boa, mas que o sonho era outra. E quando você começa a competir hoje com a moçada que está saindo da faculdade,
pessoas com dinheiro, que estão tendo investimento para estudar, você trabalhando com tudo isso, você não vai conseguir concorrer com ela, porque você não vai ter tempo para estudar o necessário para um concurso. Então, foca naquilo que você quer e vai. Sim. Quer defensoria? Vai para a defensoria, ponto. Senhor, pegando esse gancho assim, né, o senhor acredita que é importante a pessoa ela ter definido ali um concurso e seguir ele? Ou aquela premissa de que, vai fazendo os concursos e vai vendo? Como o senhor pensa nesse sentido? Aí eu devolvo a pergunta. Você quer dinheiro ou você quer seguir a carreira de profissão? Porque eu vejo muita gente que presta concurso pelo dinheiro, pelo status, pela fama, né, pelo trato. Tem muita gente que gosta. Eu conheço, tem dois conhecidos, né, de fora que fizeram magistratura pelo status. Não é a paixão da vida. Eles têm o que a gente brinca, né, de juizite. Eles gostam do excelência, senhor, aquele tratamento. Às vezes tem aquela, imaginando até uma submissão, aquelas pessoas que muita gente tem, né, uma certa submissão pelo juiz, um medo, um respeito, às vezes até muito exagerado. E eles fizeram com base nisso. Então eu pergunto, qual é o seu foco? O dinheiro? Então escolhe uma carreira que paga bem, vai. Né? Mas será que você vai ser feliz? E mais, será que você vai ser um bom profissional? Muitas vezes eu enxergo profissionais que não são, que são péssimos. Você vê que não tem aquele perfil e 5 minutos de conversa já entende por quê. Porque queria ser outra coisa, inclusive às vezes nem da área jurídica, né? Tem isso também. Nós sabemos que muitas pessoas, né, confundem a advocacia privada com a defensoria. Por isso a gente queria saber, né, na prática, como você enxerga essa diferença entre a advocacia privada, questão de tempo, de atuação, né, lado a lado? São áreas completamente diferentes para fazer, vamos dizer, entre aspas, a mesma coisa que é advogar. Né? A defensoria a gente brinca para tirar o verbo, né, do advogado, para não parecer advogado, que a gente defensora. Né? Porque são duas coisas que com o mesmo objetivo, vamos dizer, com o mesmo tipo de trabalho, mas que são carreiras completamente diferentes. Primeiro que eu não vejo concorrência entre a advocacia e a defensoria pública. Até porque a defensoria pública trabalha com pessoas vulneráveis, hipossuficientes, pessoas carentes, sem recursos. E a advocacia, pelo menos em tese, né, porque nós temos aí o estatuto, nós temos código de ética, seria justamente um público que você não atingiria, que você não trabalharia para ele ou com ele, salvo o pro bono, que também não pode ser uma regra. Né? Que pessoas usam, às vezes, o pro bono para aparecer. Né? Então, usam pro bono para uma escala para começar a se tornar conhecido. Não sou contra, mas também não pode se tornar uma rotina. Né? Porque, infelizmente, às vezes, para você se conhecer, você tem que trabalhar. Para trabalhar, você tem que ter cliente. Né? E muitas vezes essa é uma oportunidade. A advocacia dativa também não se confunde com defensoria. Então, primeiro, eu acho que não há concorrência. Segundo, é totalmente possível conviver. Até porque não existe nem disputa entre o assistido, né? A defensoria se chama assistido, e o cliente. Mas a confusão existe demais, não só entre os leigos, mas como entre os próprios advogados. É muito comum a defensoria estar no processo e daqui a pouco liga um advogado pedindo: você pode subestabelecer para eu entrar nesse processo? A defensoria não subestabelece. O defensor público não tem nem procuração para começo de conversa. Né? A lei que estabelece que eu posso, né, defensorar aquela pessoa independentemente de procuração. Né? A lei me dá esse direito. Né? Tanto que a gente não pode fazer acordo, transacionar nada sem a própria assinatura e anuência do assistido. A gente não tem esse poder. Muito legal. Acho que até muitos advogados não sabem disso. Assim. Muito. Sabem, assim, numa leitura, mas não entenderam essa profundidade disso. Que não precisa de procuração, que o senhor pode entrar a qualquer momento diante da necessidade ali que aparece, né? E agora que a gente tem aí um Dr. Rodrigo defensor, né? Passou todo esse processo de concurso. Qual foi o primeiro caso marcante, assim, que você pegou, que você mexeu mesmo com você? Eu sei que a gente tem que ficar ali um pouco de fora, imparcial, mas não tem como. Tem coisas que acontecem que mexem com a gente. O senhor tem alguma lembrança que o senhor possa falar também que marcou o senhor profundamente? Tem uma boa e uma ruim. As duas primeiras que me marcaram. Mas é importante da saúde mental. Né? Hoje, faço terapia já há muitos anos,
Posso falar um detalhe? Por que eu comecei a fazer Até tem terapia? também, pode falar. Ana faz também, né, Ana? Tem que ter, não tem jeito. Não tem como. Posso falar por que eu procurei primeira vez? Na época se procurava psiquiatra. Parece que eu não tinha muito conhecimento do psicólogo, tudo. Gente, voltando, estou falando dos anos 2000, tá? Eu sempre gostei muito de direito penal. Entrei na faculdade louco para aprender direito penal e direito de trabalho. Quando eu entrei em direito de trabalho, não gosto. Gente, tem pavor de direito de trabalho. Não gosto nem teoria nem prática. Mas o direito penal me apaixonou. Não tem como se apaixonar, né? Direito penal é maravilhoso. E aí eu fazendo estágio todo dia, aquele prazer de estudar, de absorver, eu falei, eu sou psicopata. Gente, eu sou psicopata. Será que eu tenho algum problema? Isso aqui, eu procurei um psiquiatra. Eu falei, gente, não é possível. Como é que eu gosto tanto do direito penal assim? E eu fui fazer terapia. E aí o interessante, não sou, gente, psicopata. Vamos deixar claro, não sou. O prazer é a dificuldade, o trabalho que você tem para o convencimento. Desafio ali. O desafio, exatamente. A pessoa é culpada, mas muitas vezes ela é só você que sabe que ela é culpada. Mas o que é interessante também, só pegando um gancho aqui, é a gente entender como essas mentes funcionam, né? Na área criminal. Tem casos que eu pego e eu olho, gente, como é que a pessoa teve essa cabeça pra criar um negócio desse, uma situação dessa? É muito genial. E aí isso gera na gente uma dopamina, né? Uma vontade de ficar entendendo melhor aquilo. E tirar ela daquela enrascada. Sim, principalmente. Né? E aí eu percebi, e até hoje eu não me envolvo. Eu já fiz um júri absurdo que a pessoa foi em Viçosa, que eu fiquei 3 anos lá quando eu passei, que ele foi absolvido. Quando ele veio agradecer, eu falei assim, não. Não. Fiquei feliz com aquela absolvição, tudo super realizado, lógico, foi meu trabalho, ganhei, né? Mostrei serviço, fiz para aquilo que eu fui enviado, né? Mas não me venha falar que compartilho, então é muito diferente. Então aquela velha frase, né? Você está no criminal porque você defende bandido? Não, eu defendo direitos. Defendo direitos. E se o serviço foi mal feito do outro lado, polícia, Ministério Público, enfim, perfeito. A culpa não é minha e vamos correr. Por que disso, né? Fugindo totalmente da pergunta que você me fez, né? A gente volta, né? Defender direitos é justamente, às vezes, não em prol daquela pessoa específica, mas de uma coletividade. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Hoje está muito comum, né? A pessoa conhecida tal, ver a câmera, a Ana sabe disso, né? A gente trabalha já há quanto tempo juntos, né? Não, eu tenho certeza que eu reconheci naquela câmera. Você vai olhar a imagem, tudo, nem a própria pessoa se reconhece. É ela mesmo? Ok, mas nós vamos sempre permitir que esse achismo, essa suposição dê certo? E amanhã, quando não for? Então, quando você briga para que a pessoa seja absolvida por causa de um reconhecimento mal feito, ou às vezes forjado, não é em prol daquela pessoa, é para que a outra pessoa inocente jamais passe por aquilo. Então, é tentar cortar e deixar que isso deixe de ser uma rotina. E vira um alerta também para o Estado, né? Olha, o seu trabalho aqui está falhando em algum momento, né? Quando você acusa uma pessoa sem aquela certeza absoluta de que, não certeza absoluta porque ela não existe, mas a certeza de que realmente é aquela pessoa, né? Para trazer uma segurança jurídica. Eu dei uma palestra um dia desse falando das buscas pessoais, virou uma rotina. Atitude suspeita. Que atitude suspeita? Porque é pobre, andarilho, usuário de droga, está num determinado bairro? E aí todas essas pessoas vão ter sempre que estar sujeitas a passar uma revista em frente de amigos, em frente de parentes, em frente de namorada, de namorado? Não pode. Né? E aí eu brinquei, lancei essa pergunta e falei, alguém aqui da palestra, foi numa faculdade, alguém dessa palestra aqui já foi revistado? Não foi. Infelizmente, nós vemos que na defensoria isso é muito comum, né? Ficou uma coisa assim, parece que muito natural e as pessoas acham que assim, vale tudo porque uma vez aconteceu um fato, então para todo mundo a gente vai não seguir a regra, né? Vale tudo assim para falar que vai condenar ali. E aí você vai deixar que essas pessoas estejam sujeitas sempre a isso? De forma nenhuma. Né? Então, uma das brigas do direito penal, e uma das coisas interessantes do direito penal é isso. Talvez, quando você esteja brigando pelo direito, né, como as pessoas dizem, do bandido, né, detesta a expressão, mas quando você está defendendo o direito dele, muitas vezes você está favorecendo o direito de muitas pessoas ali para fora, que às vezes você nem vai saber que existe. E diante disso, só para a gente retomar, então, dentro dessa conversa que a gente teve aqui, qual foi, então, esse caso que marcou? O senhor disse que tem um positivo e um negativo,
o senhor puder compartilhar com a gente. O positivo foi lá em Viçosa, ano 2005, quando eu passei em concurso, 2006, por aí, que foi na região lá, pelo menos, e chegou no tribunal, foi a primeira adoção realizada por 2 mulheres. Então, não se falava muito sobre isso, né? Tinha um preconceito, se hoje já é imenso, naquela época era extremamente imenso, né? Matando português aqui. Mas eram 2 mulheres, uma professora de universidade, da Universidade Federal de Viçosa e uma arquiteta, e tinham, na verdade, pedido a guarda desse menino, que tinha sido abandonado pelos pais. Na verdade, foi meio que quase que encontrado no lixão. E elas acabaram chegando, né, fizeram tudo legalmente, não foi, né, aquela adoção brasileira que pega e depois vai entrar a adoção, não. Assim que elas começaram a cuidar dessa criança, elas pegaram a guarda, e aí chegou um ponto, pegou e falou assim, é nosso filho. E aí? Né? Então, a princípio, naquela época, não se falava muito disso, pensamos na adoção unilateral, né, só uma delas adotar, e aí a gente teve essa ideia, eu tive ideia e falei, por que não as 2? Né, e vamos desenvolver a tese, e deu certo. Perdemos a primeira instância, na verdade, né, perdemos lá em Viçosa, ganhamos no tribunal e aí não houve recurso. E aí eu fiquei extremamente feliz, porque foi na região ali da Zona da Mata, não sei nos outros, né, voltamos, não tinha tanto acesso à internet nem nada, então não tenho conhecimento. Né, pode ser que eu fiquei feliz, guardei por causa da situação, né, não só pessoal, mas a jurídica também. Então, quanto à jurídica, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas na época a gente não tinha esse conhecimento, essa divulgação. E aí, no tribunal, alguns até professores da faculdade, que eu continuei tendo contato depois, também falaram, nossa, eu acho que foi um dos primeiros casos, não foi o primeiro. E então esse eu guardo, tenho contato com elas até hoje. Legal. E um tristíssimo, que foi um estupro, na verdade, de uma menininha de 2 anos de idade. Defender aquilo não tinha como. Né? Então, esse mexeu bastante comigo. Achei terrível a situação. É importante também, quando o senhor, né, a gente falar isso, que a gente defende aquilo, mas quem julga é o juiz, né? Exatamente. A gente faz aquilo, a melhor defesa, né? Como a gente está aqui em paridade, né? Quem vai dar a decisão final e vai condenar ou não é o juiz. A gente está ali só para fazer que o caminho seja mais correto possível. É importante também salientar isso, né? Gente, por isso que é gostoso ser jogador e não árbitro. É ali que a gente vai chutando a bola, vai conduzindo até fazer o gol. Então, isso foi difícil para o senhor? Foi, né? Nem tem muita referência. Se foi ou não absolvido? Graças a Deus, antes de terminar o processo, ele constituiu advogado. Ufa. Na verdade, o caso deu muita repercussão, aí volta naquele assunto que a gente já falou, né? Deu muita repercussão na cidade. Aí apareceu um advogado para pegar o nome, começou a dar entrevista em rádio. Lá em Viçosa tinha, não sei se tem ainda, faz muito tempo que eu não vou lá, tinha a TV Viçosa, que é vinculada aos cursos da universidade. TV bem assistida. Eu já dei mais audiência que o Jornal Nacional em Viçosa. Fazendo entrevista lá nessa TV Viçosa. E aí ele acabou entrando e eu dei graças a Deus. Na época se fazia defesa prévia, interrogatório era o último ato, né? Acompanhei ali, interrogatório era o primeiro ato, né? Hoje que é o último, na época era o primeiro ato, acompanhei o interrogatório, fiz a defesa prévia, um monte de testemunhas, até hoje não entendi para que ele queria rolar, né? E aí apareceu o advogado, eu não fui nem quis saber o final da história. Mas foi um caso assim de ler perícia, ver tudo, não tem como. Doutor, nós sabemos assim, nós estamos falando bastante da área criminal, né? Que hoje você retornou, né, para o criminal, mas sabemos que você já atuou bastante tempo, né, na parte civil também. O que você pode falar em relação a diferenças, a essa mudança também? Eu fiquei 20 anos, na verdade, eu tenho 20 anos de defensoria e foram 20 anos basicamente com a maior atuação na área civil. A área civil, aqui nesse caso específico, né, da nossa região, da cidade de Itajubá, dos defensores, exclui o direito de família e o criminal. Então, civil é toda a área. Mas nunca larguei do crime, né? Nunca deixei de atuar nessa área, com plantões, substituição de férias. E a mudança foi que eu estava sentindo uma falta de desafio.
Eu acho que o principal motivo de eu ter passado agora exclusivamente para o crime foi que eu não estava me sentindo desafiado mais. 20 anos lidando com todas as áreas cíveis, né, com exceção de direito de família, tudo, mas chega um ponto que me pareceu que estava sem novidade, que mudou alguma coisa, mudou a lei, mudou uma jurisprudência, vamos estudar, estagnamos de novo. E aí eu comecei a sentir uma zona de conforto. Já estava chato, não tinha mais emoção, não tinha mais, vamos fazer uma tese. Isso começou a virar exceção. Né? Aí eu peguei e falei, não, eu preciso mudar, eu preciso voltar a me desafiar. E eu falei, vou para onde? Eu falei, vou pro crime. Vou pro crime. Eu brinco isso também, não, você é só do crime. Que não estou atuando com tanta frequência, né? E sempre gostei e tô adorando, tá? Um desafio diário, aprendendo cada dia. Difícil. É uma mudança de rotina também, né? Muito mais audiência, né? São outras novidades. Totalmente. Agora a gente passa a tarde inteira, né, em audiência. No Cível não havia tanta audiência assim. Hoje, literalmente, se eu falar que eu tenho audiência todas as tardes, todos os dias, eu não estaria exagerando, né? A exceção é não ter. Né? E o atendimento diminuiu consideravelmente. A gente tem de em torno de 95 a 100 pessoas por mês. Né? Lógico, eu tenho uma equipe maravilhosa, a Ana, a Cara, outros estagiários passaram, atualmente a Beatriz, mas atendíamos essa média, né? De 90, sempre mais de 90 pessoas por mês. E agora caiu para a Ana, que faz esse controle para mim. Umas 15, tirando o atendimento remoto, né? Atendimento com pessoas presas ou no WhatsApp, né? Mas presencialmente umas 15 por mês, mais ou menos. Então, é uma mudança de rotina considerável, né? E que você pode ver que, inclusive, a qualidade vai melhorar, né? Porque se atender 97 pessoas no mês é bem diferente de atender 15. E ali é o atendimento com o réu, né? Na hora da audiência, para o que vai acontecer, se ele vai querer prestar um interrogatório ou não, o que ele vai falar, enfim. Mas mudança total de rotina, né? Pegando esse gancho, né? Esses dias eu estive na Defensoria, fazia muito tempo que eu não tinha comparecido lá. Eu vi que mudou toda a estrutura, né? Tá muito melhor, né? Eu queria ver com o senhor, como que o senhor vê a estrutura da Defensoria Pública, como que é a estrutura da Defensoria Pública aqui na nossa cidade? O senhor acha que falta alguma coisa, poderia melhorar? A Defensoria hoje está bem estruturada, né? Felizmente, passaram a reconhecer a importância, né, da Defensoria e está cada vez melhor, né? Em termos de pessoal, em termos de estrutura física, em termos de estrutura de materiais, enfim. E aqui em Itajubá, agora, nós somos 7, né, defensores. Foram criadas 11 vagas aqui para Itajubá. Por enquanto, somos só 7. Tanto que a minha atribuição do cível, que eu fazia antes, né, que nós fazíamos antes, hoje foi dissolvida em 4 defensores. Então, você imagina o tanto que nós trabalhávamos, né? Que o que nós fazíamos esses anos todos sozinhos, hoje são 4 defensores para fazer. Com esse aumento de defensores, estagiários, funcionários, a sede nossa ficou pequena, né? A Defensoria está estudando, né, a mudança, inclusive já pensando na mudança do fórum, né, lá para o parque, e a tendência é melhorar. Essa é a pergunta de milhões. A Defensoria vai junto, tem essa possibilidade de ir junto com o fórum, ou ela deve ficar com a estrutura por aqui mesmo? Spoiler, e agora? Aí? Será que eu posso falar? Spoiler. Não sei, tô na dúvida agora. Pois aí. Não, já está bem encaminhado, não vou dar detalhes, até porque não é da minha atribuição, né? Tem o coordenador que traz tudo isso, passa tudo para nós, mas confesso que eu não estou totalmente integrado por dentro tudo. Mas há sim, eu diria que é uma grande, já está fechada a possibilidade, imagino que já está chegando aos 100%, a Defensoria vai ali não para o fórum, porque no fórum tem só uma sala de apoio, né? Não tem local para Defensoria. Ali próximo, esqueci como é que chama aquele bairro, Portugal, ou bairro Portugal, que fica antes de você entrar no parque. Perto do parque. Quando você vem ali pelo BPS, antes de passar no trevo, quando você entra antes, Sei. que daí tem até uma pontinha para entrar no parque, Sei. logo ali de frente, naquele local. Então é quase certo. E se bobear, a Defensoria vai acabar indo para lá primeiro do que a inauguração do fórum, né? Mas não é certeza ainda, mas estamos torcendo para ser. Aí vai ser uma estrutura maravilhosa de sala de pessoal para receber as pessoas. Porque até se vocês já estão fazendo algo grandioso, com
pouquinho que vocês têm ali, imagina uma estrutura maior, né? E definitivo, né? E definitivo já Realmente. pensando no aumento daqui a uns anos, né? Que daqui a uns anos a comarca aumenta, a demanda aumenta, é necessário aumentar defensores também, né? E com aumento de defensores, aumento de pessoal, e aí vai. Doutor, se você pudesse resumir em algumas palavras, qual seria a maior contribuição que a Defensoria tem para a democracia, para os cidadãos? Eu acho que é servir de megafone para dar voz, né? Para que elas sejam escutadas. E também proporcionar hoje o acesso à justiça, que antes era tão difícil, né? Inclusive para chegar nos tribunais superiores. Você vê hoje pessoas ricas, né, políticos, tudo, muitas vezes não conseguem, não tem nem sucesso nos tribunais superiores, né? E a Defensoria hoje, se você for ver o maior índice de habeas corpus de ordens concedidas nos tribunais, são das defensorias. Né? E hoje você tem estrutura, aqui em Minas tem, a minha atribuição é aqui na primeira instância. Né? Recorro, segunda instância, você tem os defensores que têm atribuição somente ali para a segunda instância. E, inclusive, para recurso especial, recurso extraordinário, e já temos defensores hoje em Minas, em Brasília, que fazem, que cuidam dessa parte das instâncias superiores, sustentação oral, os recursos internos. Então, você tem hoje o total acesso da justiça do hipossuficiente. Né? E, a partir disso, você dá acesso, você consegue fazer com que eles reivindiquem direitos e briguem por eles. E mesmo que não seja necessário judicializar, a Defensoria também dá voz. Com certeza. Né? Auxiliando administrativamente, orientando sobre direitos e defendendo, não precisa nem ser judicializado. Então, acho que o papel da Defensoria hoje para essa população, né, para o nosso público-alvo, né, é extremamente importante. Mas eu gosto de falar muito que a Defensoria me parece que virou o megafone mesmo das pessoas, para que elas, enfim, sejam ouvidas, e bem ouvidas. E junto com isso, como que o senhor vê assim, que os advogados poderiam atuar de uma forma melhor, né? Porque muitas das vezes, como o defensor ele já pega um caso que tinha um advogado, depois o advogado sai. Quando o senhor pega esse processo, o que o senhor olha e fala, nossa, o advogado poderia, né, ter agido dessa forma? O senhor sente que falta alguma coisa? Qual dica o senhor daria, né, para os advogados, assim, nesse olhar de defensor? Eu vejo muitos casos e casos, né? Mas eu vou tratar o que eu acho que é com maior frequência. Isso que eu vou falar, muito é comprovado, que eu sei que isso realmente aconteceu, e outros que a gente deduz que isso aconteceu. Mas a maioria, né, é porque não fechou o contrato ou deixou de receber. Ou meio que arrependeu do valor cobrado, a demanda acabou sendo mais complexa do que se imaginava, ou mais demorada do que se imaginava, e meio que se abandona ali ao léu. Né? E aí você entrar nessa fase, muitas vezes, para ter que consertar, e agora não estou falando só do crime, falando de civil e crime, né? Mas que você entrar para consertar, ou para entrar num processo que talvez não seja o mesmo pensamento jurídico que você tinha, é bem complicado. E aí o triste é que aí ao final da demanda, você perdendo, a culpa foi de quem? Foi do último que entrou. Até porque a gente sabe quando vai tirar satisfações com o advogado, ele vai falar, mas eu estava certo, você não ganhou porque não fui eu que continuei no processo. E aí vem a questão da ética, né? E como o senhor bem pontuou no começo da nossa conversa, a advocacia com a defensoria, elas não são inimigas, né? De forma nenhuma. A gente está ali pelo mesmo propósito de forma diferente, né? Então é muito importante frisar isso. E aí, infelizmente, a gente vê advogados, né? A gente tem conhecimento e conhece, né? Que consegue pegar aquele cliente por falar mal da defensoria. A defensoria tem muito trabalho, não vai dar conta, não sei o quê, é muito melhor advogado particular. E hoje a defensoria trabalha muito para tirar essa visão das pessoas. Né? Muitos anos atrás, quando eu vim para Itajubá, eu voltei para Itajubá em 2008 como defensor, vamos lá naqueles advogados que atende de graça ali embaixo do fórum. Né? Que a defensoria era ali no fórum antigo, a gente ficava ali embaixo. E nós não somos advogados que atendem de graça. Né? Eu, inclusive, peguei casos já que a pessoa me procurou, a defensoria está em fase de apelação já, ali é aquele momento que tem que esperar mesmo, e eu falo para a pessoa, não, a defensoria já entrou com apelação,
deixa sair o resultado, vê o que vai acontecer ali, que vai ter uma resposta, né? Já foi feito o que tinha que ser feito e vamos aguardar. Depois é uma outra conversa que a gente pode ter. Então eu tenho esse olhar também, então é importante falar isso. Não são todos advogados, viu? Não, de jeito nenhum, gente. Não estou generalizando. Como eu disse, eu estou falando dos casos concretos, casos concretos. E uma coisa também que a gente vê é a defensoria, pelo volume de processo que tem. Pra você ter uma ideia, quando eu saí do civil, nosso acervo, meu acervo, né? O meu acervo, quando eu digo meu, da minha atribuição, passavam de 2.000 processos. Não tem condições, né? Fica humanamente ali. Humanamente possível. E a gente nota uma carência normal e compreensível do assistido e do cliente de ter sempre aquela informação do processo. E a defensoria não consegue, primeiro, porque o celular particular não é dado pelos assistidos. Nós temos o celular institucional que a gente, né, manda mensagem, atende presencial, visando o andamento do processo. Mas tem muita gente ansiosa, muita gente que necessita daquela informação. Aí que vem a ética e aí que vem a conduta do advogado também. Muitos advogados, eles enganam o cliente com aquele envolvimento, com aquele contato pessoal, com aquele atendimento à carência. Traz aquela envolvência que às vezes aquele cliente carente, o assistido, fica, nossa, a defensoria não está fazendo isso por mim. E a técnica? Cadê? E às vezes até só assim, a gente encaixando a conversa, muitas vezes também acontece um problema que é a pessoa ela não tem condições mesmo para pagar, é envolvida por esse advogado e acaba saindo da defensoria e arrumando um outro problema para ela, financeiro, né? Já atendemos muita execução de honorários de advogado, né? Já atendemos muito assistido que estão sendo executados para receber os honorários do advogado e não tem condições de pagar. E aí, quando você volta, né? Peraí, desse ponto aqui da execução para trás, o que aconteceu? É basicamente isso. E eu vejo uma cultura, eu converso muito com amigos de fora, tudo, e quase todos concordam comigo. Uma grande diferença que eu vejo na atuação dos defensores, não estou generalizando de novo, tá, gente? É de experiência, de convívio diário, tá? Não estou generalizando de forma nenhuma. Mas uma diferença muito grande é a postura, no seguinte sentido. A defensoria ela é mais objetiva porque tem que ser. Numa audiência de instrução e julgamento, não se defende tese de jurisprudência aos alegações florais, tá? Estou tirando normal ali para ouvir testemunho. Não se debate jurisprudência, olha, o juiz está no WhatsApp, não está nem ligando para o que o advogado está falando. Você vai numa audiência de conciliação no Sejus, que o advogado está desenvolvendo teses ali do porquê que vai ganhar ou porquê que vai perder. Ninguém está te ouvindo, desculpa, ninguém está te ouvindo. Ninguém que trabalha ali, seja juiz, promotor, conciliador, ninguém está te ouvindo. O único que está te ouvindo é o seu cliente que está gostando da sua oralidade, está gostando dos seus murros na mesa. Tudo isso, para mim, não é certo, porque ninguém está prestando atenção. Então, na verdade, não me parece nem ético você dizer, o cliente sair dali falando, nossa, meu advogado é bom, que ele falou a audiência inteira, ele defendeu. Será que depois ele leu as alegações? Isso, né, Ana? Porque a gente vê novos advogados chegando já com essa perspectiva e numa audiência de conciliação já chega ali querendo abrir a máscara, assim, a capa e olha, cliente, o que eu tô fazendo e não entende que realmente aquilo não era necessário ali, né? E às vezes muito você sai dali, o assistido fala, nossa, mas o senhor não falou nada na audiência. Eu falei, por quê? Tinha alguém ouvindo? Lógico, foi mal educado agora, não falo assim, né, gente? Mas ninguém está te ouvindo. Né? Muitas vezes tem ali, já fizemos audiência de conciliação, que era um estagiário de psicologia que estava ali. Provavelmente sem entender nada do que estava sendo dito e não vai resolver. É diferente você chegar, olha, para o advogado da outra parte, para o defensor da outra parte. Olha, é assim, assim, assado e tal. Não seria possível fazer um acordo? Porque, na verdade, você sabe que se o seu cliente vai ganhar ou vai perder. Né? Não é certeza absoluta, né? A gente tem uma noção aí uma pelo andar da direção, carruagem, Eu aprendi né? isso nos primeiros dias de faculdade, que na matemática 2 e 2 são 4, no direito é 3 ou 5. Né? Dificilmente vai ser 4. Então, você chega, você tem uma noção. Então, muitas vezes, por exemplo, acordo de audiência de conciliação de execução, cumprimento de sentença, enfim. Ah, eu quero 3 parcelas de R$1.000. Ele vive de Bolsa Família de 600, doutor. Ele está se propondo pagar R$40 por mês. Vamos botar um jurinho, alguma coisa? Pegar ou largar. Né? Aí eu tenho um pouquinho de fama de ser arrogante, de ser prepotente. Não é o seu objetivo.
Você quer três parcelas de R$1.000 numa pessoa que ganha 600? Não Se for faz só para sentido. fazer o acordo assinar, ótimo, vamos. Mas você quer que realmente só assinar um acordo ou você quer cumprir, que esse acordo seja cumprido? Né? Então, não adianta você tirar leite de pedra. Ah, o seu cliente está insatisfeito? Com certeza. Saia da sala e explique para ele, olha, ou a gente recebe assim, que pelo menos você vai receber, ou você não vai receber nada. Ah, mas muito comum a gente ouvir, mas os pais têm dinheiro, não sei o quê. E daí? A dívida é daquela pessoa. Então, ser objetivo, eu acho que é primordial, até para que o seu cliente, seu assistido, tenha ciência do que está acontecendo, e eu acho que é a favor da ética. A partir do momento que você usa, né, eu falo que são as audiências verbalizadas, não serve para nada e você está só enganando o seu cliente. E muitas vezes perde o processo, a culpa é do juiz, o juiz que não leu o processo, o juiz que é louco, não foi o juiz, foi o assessor. Ah, isso é coisa de estagiário. Ah, no tribunal a gente reverte, e no tribunal cobra mais para ir para o tribunal. Né? Então, eu acho que essa postura e essa cultura precisavam mudar. Na minha opinião. Humilde opinião. Doutor, nós, assim, já vimos tanta bagagem, né, que você tem, e mesmo assim, com essa rotina corrida, com essa demanda tão alta da defensoria, você ainda conseguiu escrever um livro, que a gente está aqui com ele hoje, da sua paixão, né, pelo direito penal também, então vem aqui escrevendo, né, dos crimes contra a honra, uma abordagem completa. Nós queríamos saber de você, né, qual que foi esse processo da escrita, o que você pode falar em relação a isso? Nós sabemos que você gosta muito de livros também, Adoro. Né? De adquirir livros, de estar sempre ali estudando, se atualizando. O que você pode falar tanto da escrita quanto dessa questão da leitura mesmo para o profissional? Direito é leitura. Se você não gosta de ler, se você não tem paciência para ler, se você acha chato ler, você já está na profissão errada. Por mais que hoje a gente tenha, como disse, fácil acesso a tudo, nada substitui um bom livro. E a partir do momento, até com essas inteligências artificiais, eu falo muito isso para aluno, para estagiário e tudo. Como é que você vai trabalhar? Você vai jogar o caso ali, pegar, e na hora ali do ao vivo, quem sabe faz ao vivo, você precisar mudar a sua tese, você precisar desenvolver alguma coisa, na hora de atender o seu cliente. Você vai ficar jogando no notebook tudo que a pessoa está te contando e passando para ela? Não, acho que chega uma hora que você precisa desenvolver as suas teses. Né? Você precisa criar jurisprudência, você precisa mudar um precedente. E para isso você tem que criar. E para criar você só vai conseguir através do estudo. Então, se você pega 5 livros diferentes do mesmo assunto, hoje eu brinco, eu compro muitos livros que às vezes eu poderia dizer até que são desnecessários, porque vai tratar do mesmo assunto idêntico. Quando eu acho uma frase ali que diferente, de matéria diferente, eu falo, tá vendo como valeu a pena esse livro? E eu anoto e falo, um dia eu vou usar. Deixa ali, stand-by. Então, ler é indispensável. E nesse amor por ler, que eu adoro ler, meu hobby é ler, eu não gosto de ficar assistindo série, eu gosto de ler. Adoro ler, adoro estudar. E aí eu sempre tive vontade de escrever. Sempre. Minha primeira frustração de não escrever foi o TCC. Quando eu formei, não era obrigatório o TCC. Ele era facultativo. Como eu tinha outras intenções de voltar para a cidade, que eu formei na Federal de Viçosa, já começar a estudar para a prova do OAB, que na minha época também a prova do OAB era depois de formado. Né? Você não começava a fazer a prova antes. Você formava, fazia e só tinha uma por ano. Então eu formei em janeiro, a prova era em março. Se não passasse, só no ano seguinte. Né? Então eu falei, quer saber, entre um TCC e estudar para a prova do OAB, não tive dúvidas. Então eu não fiz TCC na faculdade, porque não era obrigatório na minha época. E aí foi a minha primeira frustração de não escrever. E ali eu fiquei alimentando isso, mas e o tempo para isso? Ainda mais com a demanda, né? Porque acaba, nas petições, no dia a dia, eu aprendi fazer, ler, reler um pouquinho e pronto. Porque senão você vai mudar isso, eu vou mudar isso toda hora, eu vou querer acrescentar e eu não vou sair no processo. E pelo volume não dá. E aí o livro, eu sempre comecei e parava, porque não tá bom. Veio a pandemia, né? Você já não tem mais lazer, você não sai para nada, trabalhava, e aí depois eu falei, meu lazer vai ser mais que ler, vai ser escrever. Então eu falo que o livro foi meu filho de pandemia. E aí quando eu comecei a escrever, eu não saía do lugar, eu falei, não, vou parar, quer saber, eu vou. E foi. E aí o dia que ele ficou pronto, eu falei, e agora? Relei? Eu falei, não vou reler mais. E aí eu mandei só para revisão em português, né?
Aí tive convite de 3, mandei para várias editoras, tive o feedback de 3. E aí a editora Totti estava começando, eu vi lá um pessoal chique, sabe? Uns bambambam publicando. Eu falei, quer saber? É esse mesmo. Tinha uma editora maior, que eu estou com uma proposta para escrever a 2ª edição, porque tem que atualizar, né? Ele já está desatualizado, né? Nossas leis hoje mudam. Mas eu falei, não, eu não vou na Globo, eu vou começar pela Rede TV. Eu falei assim, talvez seja melhor começar devagar, né? Não me arrependo de jeito nenhum, a editora Totti é maravilhosa, cresceu pra caramba, né? E aí o dia que eu vi, eu tava em férias no resort, comecei a abrir a boca pra chorar, todo mundo olhando pra minha cara. Uai, o que aconteceu? Porque mandou, tá pronto. Eu falei, nossa, porque a hora que eu vi isso, porque eu adoro escrever, eu adoro livro, né? Quando você compra, gente, sentir o cheiro de livro novo, é uma delícia, né? O merchandising. E aí, quando eu vi meu livro, não vi, né, na coisa, abri a boca e chorar, todo mundo no resort olhando assim, eu falei, nossa, já saí daqui, vou achar que tá acontecendo alguma coisa. Por que esse tema dos crimes contra a honra? O que levou? Ai, meu Deus do céu. É fácil, mas tem que pensar para falar, né, gente? Eu acho que nós estamos vivendo hoje uma sociedade muito chata, né? Preconceito existe? Óbvio que existe. É grande? É grande. Mas também a gente não pode mais viver com a boca fechada, sem falar nada, achando que tudo ofende, tudo magoa, tudo é crime. E aí, com base nessa sociedade chata que a gente tem que pensar hoje em tudo para falar, foi que eu me interessei por estudar essa parte, né? Realmente, até que ponto é o crime, né? Até que ponto é uma falta de educação minha, ou até que ponto que eu apenas sou inconveniente, né? E aí, quando eu dei palestra de lançamento, tudo, a pessoa, mas se você falar isso, eu compro meu livro que você vai ver o que fala. Então, ele foi meio um guia de tratar o crime, mas no sentido de, olha, até onde você pode ir, né? Eu até achei muito interessante queria ele por conta disso, porque eu imaginei que o senhor trabalhando com pessoas mais humildes, mais simples, chega lá falando para o senhor, me defamou, sem entender de fato o que é aquilo, né? Exatamente. E eu falei, imagina a experiência que o senhor não teve para escrever isso. A diferença de calúnia e de difamação, né? A maioria das pessoas assim, eu vou te processar por calúnia e de difamação. Parece que é um combo, né? Exatamente, parece que é um combo. E aí eu tinha a intenção de aumentar esse livro falando da liberdade de expressão, ainda tenho vontade, não preciso de tempo, né? Da liberdade de expressão, dos discursos políticos, das imunidades, tanto do advogado quanto disso. E para frente, gente, não estou pregando e nem sendo a favor das ofensas, do preconceito, muito pelo contrário. Eu só acho que hoje há um exagero em todas as áreas, tudo quanto é questão, tá? Não estou falando só de uma área ou outra, até de política, religião, etc. Tá e aí vai. Extremo, né? Tá muito extremo. E todo mundo levando muito ao extremo também, né? Então as pessoas falam pelos cotovelos, mas as pessoas também reagem pelos cotovelos àquela fala. Então tá tudo muito sensível, tá tudo muito disputa, muita briga. Então, hoje tá bem difícil, né? Você falar, você dar uma entrevista num podcast, você fazer uma palestra, você publicar alguma coisa, né? Tem o tal do cancelamento hoje. Gente, às vezes você foi infeliz numa frase, né? Você nem tinha intenção. Eu brinco que às vezes é uma frase mesmo de bar. Você tá ali batendo papo, você tá ali falando, tá aqui num podcast, você fala uma bobagem. Quem não fala uma bobagem? Eu gosto de usar o termo que a gente tá no frigir dos ovos. Aquele momento que a nossa palavra hoje que a gente fala, você jogou o ovo, ele começou a ferver. E as pessoas não vão entender o contexto, vem muito também da leitura, né? E busca o contexto diferente às vezes. Exatamente. Meu pai tem 78 anos, é outra geração. Hoje a gente vive, pai, fica quieto. Pai, você não pode falar mais isso. Pai, cala a boca. Porque eu vejo um momento que meu pai vai ser processado, porque ele é de uma outra geração, que se falava de cor, se falava de sexo, se falava de raça, se falava de religião, de uma maneira leve, que não era tão ofensiva, que hoje, né? Eu vi os anos 80. Gente, anos 80 era completamente errado, né? Mas não foi um dos melhores anos. Eu acho que a maioria das pessoas, ao invés de falar, os anos 80 foram maravilhosos. Mas hoje você vai ouvir, né? Hoje você, o funk é isso, aquilo, aquele outro. Olha as músicas dos anos 80. Tem umas que são 10 vezes pior. É verdade. Né? E que naquela época a gente não tinha tanta consciência assim, né? Não, porque eu acho que era tudo mais leve, era tudo mais sem maldade. Meu Deus, a gente cantava isso. Gente, alguém imagina uma Xuxa hoje? Acho que ela estaria presa.
Olha o programa dela e a forma como ela lidava com as crianças. Eu sou baixinho, eu fui baixinho da Xuxa, sou baixinho da Xuxa. Fui até no navio dela uns anos atrás, aí, 2, 3 anos atrás. Mas se eu olhar a Xuxa dos anos 80 e hoje, ela seria totalmente cancelada. A gente tem um vídeo dela, né, clássico, que ela falando pra menina que era um pouco mais gordinha, falando assim, você tem que parar de comer batata frita. Senta lá, você Cláudia. Tá muito gordo, senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Imagina hoje você virar para um assistido que tá ali perguntando antes da audiência, né, causando ali, você fala, senta lá. Pronto, você já vai responder um processo administrativo. Então, acho que as coisas deixaram de ser leve. Me parece que a gente está vendo uma sociedade bem pesada hoje. Repito, não sou a favor de preconceito, de ofensa, nem nada disso. Mas eu acho que precisa dosar bastante para os dois lados. Doutor, antes de encerrar, nós queríamos que você trouxesse assim, uma palavra ou uma frase que resume a essência da defensoria, de ser defensor, né, de defensorar. Qual seria? Difícil, viu? Difícil falar uma frase. Assim, para resumir. Goste das pessoas, entendam a dor delas sem tentar comparar com a sua, né? Sem tentar nivelar com a sua, que são situações diferentes, e se dedique a ela. Eu acho que não existe dor pequena, né? Não existe frescura. Né? Defensoria não é pequenas causas, né? Como eu ouço muito, você atende pessoas de baixa renda, vamos assim dizer, mas com causas extremamente complexas de direito, de questões jurídicas, enfim, pessoais complexas, mas para você não considere aquilo frescura, considere que é um outro nível, uma outra cultura, uma outra educação. Então, acho que defensoria, né? Uma frase, estou já fazendo discurso, faça o bem vendo a quem, para que você realmente consiga atender aquela pessoa. E para ser defensor tem que ter perfil, gente, tem que gostar de gente, tem que gostar de trabalhar, tem que ter muita paciência, não vão só pelo salário, pela carreira, nem nada. Certeza. Se você não gostar de gente, se você não gostar de pessoas, não vai ser defensor público. E só pra gente, então, finalizar, vamos fazer um bate-bola, que essa o senhor não esperava. Bate-bola, jogou rápido? Aí o senhor responde em uma palavra, pode ser? Pode. Uma inspiração na carreira jurídica. Pronto, fui expulso. Gente, difícil, uma inspiração. Posso deixar pro final? Pode. Pulo essa só. Pula essa. Tá. Uma lei que... Não, uma lei não. Se não fosse defensor, seria? Defensor. Café ou chá? Café. Audiência ou júri? Júri. Justiça ou perdão? Justiça. Código Penal ou Constituição? Código Penal. De Rodrigo para Rodrigo. O que você diria? Não pare de estudar. E você devia ter começado bem antes. Então, uma inspiração na carreira jurídica? Um juiz de Viçosa chamado Dr. Omar. Quando eu comecei a trabalhar com ele, foi o único juiz, até hoje, que eu tremia nas bases. Não pela postura dele, ser bravo nem nada. Hoje ele aposentou, é vereador em Viçosa, adoro o Dr. Omar. Ele sempre foi muito estudioso, muito dedicado, muito devorador de livros e nunca sossegou. Ele aposentou, já super estável, de nome, tudo, e nunca parou. Era um juiz, era o juiz que ele aposentou, extremamente educado, mas ele sabe, eu falo assim, doutor Omar, o senhor sabe demais. E aí minha vontade até de mais comprar livro, foi logo que eu comecei na Defensoria, Viçosa, ele era juiz lá, um absurdo, chegava na sala dele, tinha livros ali, tinha acabado de chegar, né? Na verdade, ele tinha acabado de Belo Horizonte comprar, que não tinha pela internet, né, gente? Você não comprava e não chegava. Mas ele vinha, chegava às vezes, deixava em cima da mesa, e ele lia muito, ele nunca sossegou. Então, uma inspiração do Dr. Omar, porque foi o único juiz até hoje que eu tinha medo de fazer uma audiência, que eu falei, vai acontecer alguma coisa que eu não sei, porque ele sabe demais. Ele vai me fazer algum questionamento que eu não vou saber responder. E aí sempre virou um desafio. Eu sempre gostava de quando caiu o processo na vara dele, porque eu me desafiava de chegar lá e falar, pode perguntar que eu sei. Maravilhoso.
Doutor Rodrigo, então, muito obrigado por esse bate-papo, pela disponibilidade do senhor. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Já Obrigado pelo falei convite. que sou fã, não é só Imagina. como elogio, porque vejo o seu trabalho. Às vezes a gente nem conversou ainda, mas não tinha conversado ainda, mas eu tinha visto já a sua escrita, a forma que o senhor atua na audiência. Isso realmente é inspirador. Então, por isso, realmente, o senhor tem uma fã. Obrigado, é muito bom ouvir isso. E até porque eu acho que a gente se realiza na profissão quando a gente ouve, né? A gente ouve tanta crítica, ouve tanto xingamento. Então, quando a gente ouve um discurso super gentil como esse, fico super elogiado. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu não posso nem falar, né? Eu sou fã desde sempre. Tive a oportunidade, tenho ainda a oportunidade de trabalhar diariamente. Então, assim, não tinha como não convidar o doutor para vir aqui falar um pouco, trazer a trajetória dele, toda a experiência. Eu sei de toda a disponibilidade, o empenho dele na profissão. Então, realmente foi assim, algo que me inspira como profissional também. Então, agradeço muito por você vir aqui conversar com a gente. E é isso aí. Ficamos com mais um episódio de Diálogos da Ordem, porque direito também se faz com diálogo.